Oi, se você não me conhece, eu sou a Bi, e se você me conhece, eu também sou a Bi. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e eu espero que a semana de vocês tenha sido ótima. E antes de vocês me xingarem pelo tamanho desse vídeo, eu juro que esse vai ser um dos únicos vídeos com esse tamanho no meu canal, porque isso me deu muito trabalho e eu não vou fazer isso tão cedo. Então é isso, pra não ocupar tanto tempo do vídeo e o vídeo não ficar com praticamente 1 hora, eu não vou falar de nenhum livro, nenhum artigo e nem nada. Então é isso, e pra todo mundo que falava que via o meu canal como uma forma de podcast, sejam bem-vindos ao meu podcast. Existe uma parte da comunidade de opinião que geralmente é bem esquecida no YouTube brasileiro, porém é muito comum no YouTuber internacional. E nesse vídeo iremos falar sobre a Commentary Art Community, ou a comunidade de arte e comentário. Nesse vídeo iremos falar sobre uma briga que aconteceu há algum tempo atrás entre muitos canais desse ramo, e o vídeo vai ser dividido em algumas partes, então vamos logo com isso. Bom, essa história toda começou com um canal chamado Toby. A dona do canal fez um vídeo chamado The Fault of Creepshow Art, onde ela critica um outro canal que eu gosto muito, que seria a Creepshow Art. Nessa crítica, a Toby menciona o fato dela não fazer pesquisas tão aprofundadas, dela ficar muito emocionada durante o vídeo e alguns de seus vídeos terem muitos erros de roteiro. E foi um vídeo muito bem feito e ele foi muito bem aceito pelos outros membros da comunidade. E, obviamente, a Creepshow Art fez um vídeo resposta chamado Acknowledging My Faults, onde ela foi muito educada e respondeu bem as críticas que recebeu. Porém, a Toby começou a fazer uns vídeos, digamos que estranhos, e mostrando apoio a umas pessoas um pouco complicadas. Como, por exemplo, o Shane Dawson e o PewDiePie, mesmo quando ele falou "morram todos os judeus". Isso fez com que muitas pessoas parassem de ver os vídeos da Toby e que também passassem a criticá-la. E uma das pessoas que fez um vídeo falando sobre isso foi o Kai Weiss, que tinha um canal pequeno com 5.000 inscritos na época. No vídeo do Kai, ele critica a hipocrisia da Toby e também fala sobre as problemáticas das pessoas que ela apoiava. E, bom, no fim foi basicamente a mesma coisa que a comunidade brasileira. E muitos youtubers pequenos começaram a fazer inúmeros vídeos. Entretanto, apenas uma youtuber foi arrastada para o meio dessa confusão toda, que é a youtuber Omnia, que tinha na época uns 30.000 inscritos. Ela fez um vídeo junto com o Kai, nesse vídeo chamado The Faults of Toby. Os dois falam sobre diversos erros do passado de Toby, como o fato dela ter feito um vídeo criticando pessoas que desenhavam personagens de anime que são menores de idade de forma sexualizada. O vídeo é muito bom, mas o problema é que a própria Toby já fez isso. Mas a gente vai entrar nesse assunto um pouco depois. Nesse mesmo vídeo, a Omnia mostra algumas DMs que ela trocou com a Toby no Instagram. E nesses prints, a Toby fala que não vai mais apoiar Shane Dawson, mas depois disso, ela continuou defendendo ele em sua aba de comentários. E assim que esse vídeo da Omnia com o Kai foi postado, as coisas saíram do controle no Twitter e se transformaram na zona total que ficou no fim. Após alguns dias da postagem do vídeo da Omnia com o Kai, a Toby fez uma postagem no Twitter falando que iria fazer um vídeo se explicando e se defendendo, e nesse momento outra pessoa entrou nesse debate. O canal Mad Libs fez uma postagem falando que as pessoas estavam cortando mensagens na DM, mentindo umas para as outras e fingindo serem pessoas que não eram. Além de falar que muitas regras morais haviam sido quebradas e que ela estava muito irritada. E também falou que era melhor os outros se prepararem. A Toby claramente não ficou nada feliz com o vídeo da Omnia e fez outra postagem no Twitter. Abre aspas. Uou! Não apenas alguém tentou me acusar falsamente de pedofilia e agiu pelas minhas costas, como também publicou coisas sobre a minha família que eu não estava pronta para contar. Que ótima criadora. Fecha aspas. E, bom, a Omnia estava bem brava com a maneira que a Toby e a Mad Libs estavam divulgando aquela história.
e ela fez um tweet expondo todas as conversas que ela teve com a Toby para provar que ela não havia manipulado nenhuma mensagem. Porém, a Toby ainda estava muito brava com o fato da Omnia ter divulgado todas as mensagens, por causa daquela história sobre a família da Toby, que era uma coisa particular. E um breve contexto. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei que a Omnia tinha feito um vídeo com o Kai, e nesse vídeo ela expôs algumas conversas, e nessas conversas uma parte bem específica falava sobre a família da Toby. E a Toby não queria que ninguém soubesse disso. E quando a Omnia divulgou todas as mensagens, todas as pessoas souberam sobre toda essa história da família da Toby, e era por isso que ela estava bem brava. E agora eu vou falar rapidinho sobre tudo que eu acho até o momento. A Toby estava errada sim em defender pessoas racistas e xenofóbicas em seu canal. Porém, a Omnia não estava certa em expor conversas que eram claramente particulares sobre a vida privada de Toby, que havia confiado nela para contar essas coisas. Mas ela só fez isso porque a Toby e a Madlibs estavam acusando ela de manipular DMs, então ela precisava sim se defender, e a única forma de se defender de uma acusação de manipulação de mensagem é expor todas as conversas, e foi o que ela fez. A Madlibs também não precisava ter entrado no meio dessa confusão inteira, já que não tinha nada a ver com ela e ela não havia sido citada em nenhum momento. E enquanto tudo isso estava acontecendo, Madlibs estava curtindo e retweetando tweets que davam a entender que a Omnia era pedófila, sem provas nenhuma. E nesse momento, uma outra criadora entrou no meio disso tudo, chamada Nezzy Monster. Mas antes de falar sobre o que ela fez, eu vou dar um leve contexto rápido. Assim que a Toby fez aqueles tweets reclamando sobre a exposição a respeito de sua família, Omnia excluiu o tweet e repostou outro, censurando a parte que falava sobre a família da Toby. E ainda disse que ela não sabia que aquilo era um segredo e que era uma coisa tão pessoal, e que se era uma coisa tão pessoal assim, a Toby não devia ter contado para uma pessoa praticamente desconhecida, levando em conta o fato das duas terem conversado muitas poucas vezes na DM do Instagram. Portanto, a Nezzy Monster fez um tweet falando, abre aspas, parece que ela está agindo igual a Madame, expondo sua história e depois te culpando por isso. Clássico, muito clássico, fecha aspas. E bom, eu preciso comentar sobre isso. A Omnia apenas liberou todas essas mensagens por estar sendo acusada de manipular as fotos, e comparar ela com a Madame foi muito errado. A Madame foi uma criadora que expôs um menor de idade, roubou arte de outras pessoas e fez coisas muito piores. Eu vou deixar um vídeo do D'Angelo Wallace onde ele fala mais sobre a história toda da Madame e tudo que aconteceu com ela, mas acusar a Omnia de agir que nem a Madame não tem nada a ver. Então é isso. Chegamos na parte 3. Alguns dias mais tarde, o Kai postou um vídeo chamado Toby, Madlibs and Nezzy Monster The Lies, onde ele aborda tudo o que aconteceu no Twitter e também fala sobre a parte onde a Toby fala que ela havia sido acusada de pedofilia. A Toby postou um vídeo chamado It's Still Wrong Even If It's Drawn, onde ela fala que se alguém desenha um personagem menor de idade em posições sexuais, essa pessoa ou apoia a pedofilia ou ela é pedófila. Porém, a própria Toby fez um desenho do Shoto Todoroki, que tem 16 anos, de uma forma explicitamente sexualizada. E a única coisa que o Kai falou foi: se ela realmente acredita nisso, então ela deve se colocar ao lado das pessoas que ela criticou no vídeo, e não é preciso pensar muito para ver que ele não acusou ela de nada. E é nessa hora que entram mais duas criadoras nessa confusão toda, Miss Zizi e Fuchsia Butter, e que todas essas criadoras eram maiores que o Kai na época. As duas comentaram nesse vídeo do Kai o chamando de simp.
E parece até um comentário inocente, até você notar que essas duas são amigas da Toby, da Nezzy Monster e da Madlib. E o fato é, desse rolê todo, o Kai é o que tinha menos seguidores. Ou seja, ele era o que tinha menos apoio dos inscritos. E com a intromissão de criadores com mais de 50k, criadores esses que não tinham nada a ver com a história, é muito desigual e é muito covarde. Eu realmente queria acreditar que a Toby é uma adulta e que sabe lidar com críticas sozinha. E críticas essas que são muito válidas, mas não. Ela realmente precisou chamar todos os seus amigos youtubers para irem defender ela e fazer comentários desnecessários nos vídeos do Kai e da Omnia. Depois desse vídeo, a Toby postou um vídeo chamado Addressing My Controversies, e nesse vídeo ela basicamente fala tudo que ela falou no Twitter, falando sobre ser chamada de pedófila, por ter sua história publicada, por ter sido mal interpretada e todas as outras coisas que eu já mencionei nesse vídeo. E esse vídeo tem tantas contradições e parece que a Toby não sabe qual desculpa dar pra sair dessa treta toda que ela mesma se enfiou. O vídeo não foi bem aceito e ela perdeu mais de 2.000 seguidores. Depois disso, criadores menores fizeram vídeos, e um vídeo que eu achei muito interessante foi o da Harsh Opinions, chamado So We're Gonna Just Pretend Now, Response to Kai Wise. E esse vídeo não está mais disponível, porém eu consegui assistir. E ela apenas solta várias suposições e invalida diversos bons argumentos do Kai e da Omnia, enquanto defende a Toby o vídeo inteiro. Esse vídeo foi extremamente criticado e ela privou. O Kai fez um vídeo respondendo a Harsh Opinions, mas eu não vou entrar muito nele, já que ele não traz nada que será muito agregante nessa parte, mas se vocês quiserem ver, eu vou deixar ele também na descrição. A Omnia e o Kai fizeram um vídeo chamado Dear Toby and Madlibs, onde eles falam sobre basicamente tudo o que aconteceu e também se desculpam por ter entrado nessa briga toda. E logo depois desse vídeo ser postado, a Nauni, com um canal de 162.000 seguidores, chamado Kai's Video About Toby, Toby's Video Part 1. Ela liberou esse vídeo e a única coisa que eu posso dizer sobre esse vídeo é que ele foi horrível. Ele estava mal construído, ela não tinha argumentos o suficiente para defender os seus próprios pontos de vista, e ela ainda admitiu não ter visto todos os vídeos relevantes sobre esse caso, o que deixa todos os inscritos dela com cara de palhaço. E também me deixa bem brava, afinal, eu estou há mais de uma semana vendo vídeos e mais vídeos, vídeos com mais de 40 minutos, vídeos respostas com mais de 40 minutos. E, nossa, juro, eu já peguei raiva de todo mundo dessa história e eu não aguento mais ouvir o nome de ninguém. E o fato é, ela recebeu muito hate por conta desse vídeo. E respondeu ele simplesmente dizendo: "Ah, mas eu sempre tento ser legal nos meus vídeos e eu tento ser bem calma e critiquei a Toby de uma forma gentil." E, bom, essa citação em especial me deixou bem confusa, já que não fazer uma pesquisa aprofundada e fazer um vídeo com mais de 30 minutos falando sobre coisas que você não tem conhecimento não te torna uma pessoa legal ou boa. Te torna uma pessoa pouco confiável e sem conhecimento profundo sobre o assunto abordado e sobre os temas que você defende, podendo ter passado informações erradas para seus inscritos. Afinal, ela tem um canal de 162.000. Ela tem que ter sim mais responsabilidade e mais comprometimento com o seu público. Ela não pode simplesmente fazer um vídeo de qualquer jeito para pegar um pouco de hype no meio disso tudo. Não é assim que as coisas funcionam. Quer dizer, infelizmente é assim que as coisas funcionam. Mas não é assim que as coisas deveriam funcionar. E agora a gente vai focar um pouco em uma outra criadora de conteúdo bem controversa nessa comunidade. O nome dela é Hopeless Peaches e ela tem mais do que 70.000 inscritos. Ela demonstrou apoio ao Kai e à Omnia e os defendeu da Toby, sim. Porém, depois de ver o vídeo da Harsh Opinions, ela mudou de ideia e ainda postou um comentário na aba de comentários do vídeo do Kai e da Omnia, alegando que nenhuma das desculpas eram verdadeiras e que eles estavam falando
meias verdades, além de dizer que conhecia os dois pessoalmente. Obviamente, a Omnia não ficou quieta e comentou, abre aspas, "Você pode, por favor, parar de dizer que conhece a mim e ao Kai pessoalmente? Nós nos falamos poucas vezes e eu agradeceria se você parasse de falar por mim. Você não me conhece." Fecha aspas. As duas ficaram discutindo na aba de comentários por muito tempo. A Hopeless Peaches estava assim, passando informações erradas e ainda distorcendo diversas coisas que a Omnia falava. E ainda enquanto acabaram de discutir na aba de comentários e as duas deram o assunto como encerrado, ela ainda fez muitas postagens no Twitter. E finalmente chegamos à parte 4. Na verdade, essa polêmica toda meio que acabou do nada. As pessoas pararam de postar sobre e os principais envolvidos foram cada um tentando limpar os próprios nomes das burradas que haviam feito. A mais afetada disso tudo, obviamente, foi a Toby, que perdeu muitos inscritos e largou seu canal no YouTube. Excluiu suas contas no Twitter e no Instagram. E apesar de fazer algumas lives na Twitch, eu ainda acho que ela vai voltar pro YouTube. Ela não tem muitos seguidores na Twitch, mas eu realmente acho que ela vai voltar pro YouTube. Ela tinha muito talento e ela tinha tudo pra dar muito certo. Porém, ela errou feio. Ela errou muito feio, socorro. A Omnia e o Kai ganharam muitos inscritos, já que grande parte do público apoiou muito os dois. Por outro lado, foi muito frustrante ver grandes criadores que eu gostava muito tentarem colocar o seu próprio público, que é 1000 vezes maior, contra os dois. E apenas para tentar ajudar uma amiga, que foi a mais errada da história toda. A Madlibs ainda mantém o seu canal, assim como a Nezzy Monster. Eu não sei se elas ainda têm contato com a Toby, mas eu realmente espero que não. Fazer acusações fortes e sem provas nenhuma foi muito irresponsável. Manter argumentos que não têm nenhuma base, nenhum fundamento e nenhuma lógica foi errado, e elas têm um público bem grande, especialmente a Madlibs, e ela deveria sim agir com mais responsabilidade com o que ela posta no Twitter, no Instagram, os comentários que ela faz nos vídeos das outras pessoas e muitas outras coisas. E isso vai para as duas. Hopeless Peaches também conseguiu crescer o seu canal ainda mais e se envolveu em outras polêmicas também, apesar de não ter participado como personagem principal e ativo dessa briga toda. Ela teve sim uma participação importante e eu espero que ela tenha aprendido a interpretar melhor textos e a não disseminar meias verdades, pois isso com certeza propaga fake news e... minha professora sempre fala, o mundo precisa de muita paz, mas precisa de muita interpretação de texto. E realmente precisa. CryptShowArt, a pessoa que basicamente foi o início de tudo isso, continua com o canal e nunca de fato se envolveu nessa polêmica, e eu achei isso muito maduro da parte dela. Afinal, ela era o maior canal entre todos, logo a que tinha mais a perder caso falasse alguma coisa errada, como aconteceu com muitos, e então foi bem esperto da parte dela se manter afastada de tudo isso. E, bom, o porquê que eu quis trazer isso tudo? É muito comum a gente ver isso acontecendo no YouTube brasileiro, mesmo que não exatamente dessa forma, mas manipular DMs, espalhar meias verdades, fazer de tudo para defender pessoas que estão erradas, mas apenas por serem amigos, fazerem de tudo para passar o máximo de pano que der. Isso acontece muito e não deveria acontecer. Isso acontece com canais de opinião grandes, pequenos, médios, com vários, e não deveria acontecer, já que somos canais de opinião, devemos passar a nossa opinião verdadeira. Porém, sim, muitas pessoas têm medo de passar a própria opinião e levar hate por causa disso. E isso é outra coisa que precisa acabar. A gente não pode simplesmente mandar hate numa pessoa só porque ela não pensa da mesma forma que a gente. Não é assim que o mundo funciona. As pessoas não são obrigadas a concordar uma com as outras.
Desde que ela não falte com respeito, não tem problema a opinião dela ser diferente da sua. E bom, nessa briga foram muitas poucas pessoas que não faltaram com respeito. Foram muitas poucas. E apesar de espalhar meias verdades, muitas poucas pessoas faltaram com respeito, partiram para xingamentos e essas coisas, o que é completamente diferente do YouTube brasileiro, já que qualquer coisa que acontece, as pessoas xingam todo mundo, como já aconteceu. Então é basicamente isso. Esse vídeo foi mais para deixar vocês saberem dessa treta que aconteceu, que eu achei muito interessante e muito curiosa algumas atitudes que as pessoas tiveram, e eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele vai ficar um pouco maior que o comum, mas eu realmente espero que vocês gostem e eu espero que vocês assistam até o final. Então é isso, obrigada por terem me escutado até aqui e até semana que vem.